Irmãos, hoje publiquei essa semana aí, né? O tema do nosso sermão dessa noite, do estudo da palavra, com o título Deus na contramão. Deus na contramão. Talvez você fique até meio curioso, na contramão de quem, na contramão por quê. Deus não vai andar errado na contramão, não vai desobedecer a lei, não, porque a lei fala para andar na rua certa, e Deus vai andar na contramão e vai tomar multa, né? Mas você vai nos entender já. Peço que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus. Certo? Fácil? Primeiro Evangelho do Novo Testamento, primeiro livro e Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, apenas o verso de número 24, que diz assim, na minha tradução, revista e atualizada: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Esse texto nos introduz o raciocínio de que nós vivemos num mundo que caminha numa direção, que caminha nos conceitos regidos pelo próprio mundo, regidos por Satanás. Quem dá as diretrizes de como o mundo vive é o Senhor do mundo. E a palavra também nos diz que o mundo jaz no maligno. Se nós vivermos, nascermos e vivermos sem o conhecimento da palavra de Deus e do Senhor Jesus, nós vamos viver conforme o maligno. Nós vamos viver se nós nascermos e crescermos, e não passarmos pelo conhecimento do Evangelho de Jesus, termos a salvação em Cristo Jesus, automaticamente você vai viver conforme as leis e regras do mundo, e não conforme as leis e regras de Deus. Ou você segue ao mundo, como diz o texto, você vai servir ao dinheiro, a mamon, e você não vai servir ao Senhor. Não tem muro, não tem um pé em duas canoas, ou você está numa canoa, ou você está noutra. A única coisa que dá para fazer, se você estiver de um lado, você pula para o outro. Você não fica no intermediário. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon, que é esse texto aqui. Não existe meio termo. A vida cristã e o mundo, ou os padrões do mundo, são antagônicos, são opostos. As regras de Deus são opostas às regras do mundo. Os princípios e valores do mundo, eles estão delineados por Paulo em Gálatas capítulo 5, os padrões do mundo e os padrões de Deus. Quais são os padrões do mundo que são opostos aos padrões de Deus? Paulo, no texto de Gálatas, nos abre as obras da carne e os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. Pastor, quais são os padrões que nós devemos viver como cristãos? E nós temos que estar atentos quais são os padrões do mundo que eu não devo viver. Paulo nos dá esses opostos, esses dois lados da vida. Gálatas capítulo 5 diz que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões,
facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, a lista poderia ser bem maior. E coisas semelhantes a essas, coisas que também desagradam o Senhor, né? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, meus irmãos, aqueles que vivem vida dia a dia, pautada nesses princípios, bebedices, invejas, glutonaria, discórdia, gente que não para de brigar, dissensões, facções, gosta de dividir, idolatria, ciúme, feitiçaria, inimizade, impurezas, prostituição e lascívia, que tudo da área sexual. Irmãos, quem vive assim é diferente daquele que pecou uma vez e se arrependeu e não peca mais. É quem vive assim. Você não pode e não deve ter receio de dizer, você vai para o inferno se você vive assim. Porque diz o texto que já é palavra bíblica. O que Paulo disse? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pastor, o senhor está me julgando? Eu não, está aqui. Diz que quem vive assim, nos padrões do mundo, não vai para o céu. Como a gente costuma dizer, né? Talvez seja preconceituoso no mundo mimimi de hoje, mas é preto no branco. É taxativo. Não, quem vive assim não vai para o céu, irmão. Mas nós podemos olhar para o texto bíblico e deslumbrar quais são os padrões de Deus que Ele deseja para nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode fazer à vontade. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne, não com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Então, meus irmãos, nós temos dois padrões de condutas, nítidos, radicais. Não há nenhum item desses que estão repetidos nas listas. Porque a carne não milita em favor da paz, mas em favor das facções, intrigas. A carne, o mundo, quer trabalhar com os pecados, enquanto Deus quer santidade, domínio próprio. Né? Quem tem domínio próprio não peca. Quem peca está doidão e não consegue controlar as emoções e os desejos. Então são coisas antagônicas. Nas Escrituras temos algumas histórias que nos ilustram esse dualismo que existe dentro de nós. A nossa vida com Deus, o nosso dia a dia, esses lados brigam. Parece desenho da Walt Disney, onde você vê um anjinho branquinho, bonitinho assim, falando do lado bem, e aquele anjinho vermelhinho, chifrudo, com um rabinho e um tridente, falando mal. Nós parecemos um desenho da Disney, o Pato Donald, assim, sei lá, né, os personagens, quando aparece esse anjinho. Já viu, Felipe, assim, quando tem esses desenhos? Será que às vezes, dia a dia, a gente não fica na dúvida? Será que eu faço, não faço? Está certo, está errado? É o bem e o mal brigando, tentando nos disputar, e a gente tem condição de decidir. Deus quer mostrar através de alguns textos bíblicos, e não vou fazer 3 assuntos, 3 histórias bíblicas. E eu quero viajar primeiro para o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, de uma história, de um fato que nos mostra
esse dualismo, esse conflito dentro de nós. Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 15, 16 e 17, que diz: Jesus come com os pecadores. Isso. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores. Amém? Irmãos, parece que Jesus está na contramão, porque nós gostamos de pessoas sadias, nós não gostamos de pessoas doentes, né? Em termos assim, as pessoas doentes têm que ser tratadas e cuidadas. Nessa época, tinha os leprosos, que eram rechaçados da sociedade, excluídos, marginalizados. E as pessoas mancas, os aleijados, não eram muito aceitos. A lei mesmo, a lei mosaica, nos trazendo um modelo de Cristo perfeito, essas pessoas não entravam no templo. Não é à toa que em Atos, capítulo 3 ou 4, tem os discípulos indo ao templo, que se chamava Formosa, e ali curam um aleijado com problema nos tornozelos, que não conseguia ficar em pé, e ali ele ficava mendigando. E os discípulos oram por ele, ele é curado, e aí sim ele pode entrar no templo. Muitos olham para esse texto como uma cura física. Sim, é verdade, é fato, mas eu oro também como uma cura social, emocional, porque agora esse homem pode entrar no templo, antes ele não podia. Agora ele pode entrar. Era uma sociedade que excluía os seus doentes, mas Jesus vem dizer agora: eu vim para os doentes. Aquele vovozinho, aquela vovozinha doente em casa, quantos ficam jogando o vovozinho para lá, para cá, deixa no asilo, deixa com fulano, deixa com a fulana, eu não quero cuidar, deixa com outro. Infelizmente. Mas Jesus fala: eu vim para os pecadores. Pecador, quem quer viver com pecador aqui? Você tem algum amigo que se prostitui? Você tem algum amigo drogado? Obviamente que você não vai deixar esse tipo de coisa acontecer com criança, né? Porque não dá, a criança não tem maturidade. Mas você é adulto, você exclui o homossexual? Eu não quero viver com essa gente. Você exclui alguma amiga, talvez, você não tem amiga, eu não quero. Alguma mulher que talvez faça programa e você fala: eu não me vivo com esse tipo de gente. Alguns momentos eu acho que a minha mãe arriscou muito. Na minha infância, início de adolescente, nós tínhamos um amigo homossexual que frequentava a minha casa, de sentar na mesa e almoçar e jantar. Sentar no mesmo sofá do meu lado, a gente tudo junto, assistindo televisão, novela e filme, etc. Ele conviveu na minha casa. Todos nós sabíamos da sua questão sexual. Não é à toa que às vezes ele voltava, domingo à tarde, depois do bailão do sábado à noite, e sentava na mesa e contava as bagunças que ele fazia. Misericórdia. E nós ria, brincava. Só que um dia, ele foi no culto,
convidamos. Esse jovem passou ali mais de hora, orando e expulsando vários demônios da vida dele. Deu trabalho para os pastores da nossa igreja da época. Pastor Ednilson sabe dessa história. Pastor Paulo também. Mas, infelizmente, esse jovem veio a falecer na época que a AIDS estava muito forte em nosso país. Você está do lado dos pecadores? A gente às vezes esquece que nós somos pecadores, que Jesus morreu por nós. Eu vim para os doentes e pecadores, não para os sãos, não para os justos. Jesus ama o seu povo, ama a sua igreja, mas ele veio para fazer os pecadores, os doentes, se tornarem igreja. Lógico que ele ama a sua igreja, ama você e a mim, mas ele veio para fazer do pecador igreja, e não ficar na panelinha dentro da igreja. E essa atitude de Jesus tem que refletir em nós. A gente, muitas vezes, depois de convertido, depois de membro da igreja, a gente fica dentro da panelinha e esquece os pecadores. E não mais convive no meio dos pecadores. Só que nós temos que viver da mesma maneira que Jesus, para trazer os pecadores e os enfermos a se tornarem sãos. Às vezes acontece dos sãos começar a adoecer. Aí não pode. Às vezes os sãos se contaminam e voltam a pisar na lama do pecado. Mas a teoria e o raciocínio de Jesus é: eu vim para os doentes, não vim para os justos, mas vim para torná-los justos. Essa é a grande inversão da contramão de Jesus. Ai, Jesus, vem para a tua igreja, Jesus cuida da sua igreja. Não, irmão, você que já é crente, se vira. Vai fazer suas orações, vai ler tua Bíblia, vai evangelizar Jesus. Uma vez eu perguntei para um pastor mais experiente, falei: pastor, não é fácil ficar apagando fogo da igreja, os irmãos ali, um probleminha aqui, um probleminha ali. Ele falou: pastor, seguinte, meu jovem pastor, faça mais visita evangelística. Fica tomando cafezinho com crente, não. Um pastor mais experiente falou isso para mim. Eu falei: por quê, pastor? Mas não é para visitar as ovelhas? Quando tiver problema. Sabe por quê? Gaste tempo com os pecadores. Investe tempo com os pecadores. Eu fiquei encucado com esse negócio. Às vezes no ministério pastoral a gente é cobrado para fazer vistinha, para ficar tomando café com crente. Mas esse pastor me desafiou. Visita os pecadores, para que eles se tornem igreja. Mas e os crentes e as ovelhas? Não, você tem que dar um alimento. Mas desafia, encoraja. Ele já tem que saber se virar. Saímos do egoísmo, do individualismo, e com isso a igreja não pode voltar mais para si mesma. Deve ser uma igreja aos moldes de Cristo, de olhos para os de fora. Amém, irmãos? Esse é o padrão, essa é a inversão de Jesus. A igreja não pode ficar olhando só para dentro de si, tem que olhar para os de fora. A segunda inversão que Jesus nos ensina a vivermos na contramão é dar mais do que receber. É muito comum a gente só pedir oração, é muito comum a gente pedir ajuda. Às vezes o mundo nos leva ao individualismo demais. Atos capítulo 20, verso 34 e 35. Livro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 20. Quero lembrar um outro texto aos irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 34 e 35 diz: Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram
para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Já tenho falado nos cultos de quarta-feira, né? Quantas orações você faz pelos outros e quantas orações você faz por você mesmo? Quantos pedidos de oração você tem em favor dos outros e quantos pedidos de oração você tem em favor de você mesmo? Jesus anda na contramão e quer que a sua igreja ande na contramão do egoísmo, das coisas centradas no ser humano, nas coisas centradas no nosso mundinho, no nosso sofá, no nosso comodismo. Jesus nos ordena a ir. Essa é uma outra inversão do Evangelho. Não é para mim, é para o outro. O mundo de hoje, com o celular, com o computador, nos leva a esse mundo mais individualizado. Antigamente, nós tínhamos uma televisão na sala. E a gente, era aquela discussão familiar. Que programa assistir? A mãe quer novela, o pai quer o jornal e a criança quer o desenho animado. Segunda discussão, quem fica com o controle? É o chefe. Às vezes. Ou quem chega primeiro, né? Quem fica com o controle. Então a família discutia, conversava quando não brigava. Mas estava todo mundo na sala. Mas as coisas foram ficando barato, incluindo a televisão. Agora tem uma televisão no quarto, uma na sala, uma na cozinha. E a família foi se dividindo. Cada um com a sua televisão, cada um com o seu programa. E quem está na sala? Ninguém. Ou só um. E nós ficamos individualizados. Na igreja, eu vou no programa que eu gosto mais. Eu gosto de quarta-feira, então eu vou. Eu gosto desse programa. Na escola dominical, eu gosto desse programa, então eu vou assistir esse programa. Eu gosto do GE. Eu gosto de assistir esse programa. Por quê? Porque é para mim. Eu gosto para mim. Eu vou assistir. E a igreja não é convidada, não é chamada, não é convocada a assistir. Ela é convocada a ser igreja. Fazer igreja, ser parte envolvente, que ora, que prega, que intercede, que envolve. O mundo consome. O mundo é tirar do outro para mim, mas a palavra de Deus diz que é tirar de mim para o outro. É dar de mim para o outro. Jesus não veio pedir nada para ele. Ele só veio dar. Dar a sua vida, dar a salvação, dar o amor, dar o evangelho, o ensino. Só veio dar e dar. O que Jesus recebe? A única coisa que ele recebeu foi chicotada, traição. Não é? Isso que Jesus recebeu. E ele deu tudo de melhor e se recebeu tudo de pior. Melhor dar do que receber. É a inversão do Evangelho. O Evangelho fala para amar, mesmo que você não seja amado. Outra inversão do Evangelho é a que a gente conhece muito bem, a parábola do bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo número 15. Irmãos, eu tinha muitas inversões para falar. Durante a minha pesquisa, eu fiquei pensando qual das contramão
que Jesus tem para nos ensinar. Enquanto você abre o Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu quero citar aqui umas outras. Jesus fala para nós perdoarmos não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. É muito perdão. Às vezes o mundo apenas desculpa, põe uma pedrinha. Jesus fala para perdoar e perdoar sempre. Jesus fala que veio para derramar muito mais amor do que o peso da lei. Jesus fala para nós sermos como crianças. Nós queremos ser adultos, maduros. Aí Jesus vem, quebra e inverte. Criança, mulher, criança, escravo, estrangeiro. Esse é um tipo de subespécie humana. Não, mas Jesus fala, temos que ser como criança. Como assim, pastor? Que é isso, Jesus? É humilde. Jesus olha para a oração do fariseu, né? Oração que bate no peito, um religioso falso. Mas olha para a oração do publicano, para o pecador, né? Se arrependendo, assim, ó, chorando e batendo a mão no chão. O outro de nariz em pé. Então, Jesus vem inverter a ordem do mundo. Jesus fala que o pobre vai herdar o reino dos céus e o rico tem muita dificuldade para isso. Aí faz a parábola do rico e do Lázaro, né? Irmãos, a vida cristã é invertida do mundo. Qual padrão você está seguindo? Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 11 seguinte, diz que nós conhecemos o texto, eu nem vou me dar a leitura, tá? Você conhece a história do jovem que deixou o pai, buscou as coisas do mundo e depois volta. E o pai ama e perdoa. Só que no final tem um conflito interessante. Ora, o verso 25, capítulo 15, 25. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele afirmou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Gente, o pai foi atrás. O pai conversou, o pai orientou. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Este segundo irmão pensou no seu legalismo, na sua vida aparentemente certinha, mas de coração não dado ao amor. Ele não estava na casa do pai com amor. Ele estava, talvez como dever, como força da lei, mas Jesus quer o nosso amor. Mesmo o filho primeiro, tendo negado o pai, cometido um pecado terrível, mas houve arrependimento. E essa parábola terminou numa incógnita. Será que o filho número 2 se arrependeu? Talvez não. Provavelmente não.
Então Jesus fala nessa parábola que aqui, voltando ao primeiro, ele quer o doente, e o filho 1 estava doente e se arrependeu, e ele, como pai, vai, abre os braços, dá uma festa, e eu quero você, meu filho doente, porque hoje é dia de cura, amém? Eu quero curar. Mas o filho 2, que se achava são, mas estava tão doente quanto o primeiro, se rebelou. E aí foi o pai também, ele não abandonou. Ele foi ao encontro e conciliou e tentou, diz o texto, procurava conciliá-lo. Procurou, mas não sei se conseguiu. E esse se rebelou contra e se indignou contra a atitude do pai e contra a presença do irmão. E esse se rebelou. Eu não sei o quanto nós estamos na primeira condição de filhos que se arrependem, de filhos que não se arrependem, ou se nós estamos como, não temos como igreja feito o que o Pai faz, acolher os nossos filhos. Nós temos que ser um povo que anda na contramão do mundo. Porque diante do mundo, o que era mais fácil fazer com o primeiro filho? Rapaz, você perdeu dinheiro, já era, meu irmão, você negou a paternidade. Você pegou a sua herança de pai vivo, como se fosse morto, e foi embora. Você não tem direito mais aqui nessa família. Essa é a lei. Cai fora, menino. Fofa. Some daqui. Você não mais faz parte dessa família. Você riscou o seu sobrenome da nossa família. Essa seria talvez a conduta mundana, a conduta do não amor. A conduta do filho 2, aos olhos do mundo, não está errado. Quem está errado é ele. Quem está certinho sou eu. Mas Deus está na contramão do conceito do mundo. Deus está na contramão, é o oposto. O que Deus quer é amar e curar o pecador. Ele não quer nem o certinho, nem o aparentemente certinho. Porque tem o certinho e o que aparenta ser certinho. Deus gosta do sujo, Deus gosta do pecador, Deus gosta do viciado, Deus gosta da prostituta e chama para o seu jantar, para o seu banquete. Porque os seus não quis. Os convidados para a festa não vieram para o grande banquete. Aí Jesus falou, então eu quero os outros. Essa é a nossa vida. Nós devemos viver assim, e principalmente viver assim para com os outros, porque Deus já foi assim para com a gente. Você sabe de onde você veio? Você sabe que se Cristo não está na sua vida, quem você era? Eu sei. Primeira coisa, eu não estaria aqui. Já contei muito isso para os irmãos. Eu sei, sem Deus na minha vida, a porcaria que eu seria. Mas, irmãos, é noite de nós glorificarmos a Deus, porque Ele ama os pecadores. Ele ama você e ama a mim. Ele ama o filho certinho e ama o filho erradinho. E quer os dois perto de si. E quer consertar os dois, porque os dois estão errados. A parábola do filho pródigo tem 2 filhos pródigos. Um para o lado de fora e um para o lado de dentro. Mesmo que o mundo nos levou a uma direção, nos conduz a uma direção pecadora, saibamos que Deus nos quer em sua direção, em seu caminho, em sua estrada. Olhemos para a cruz. E a cruz, para encerrar, é uma outra contramão do mundo. O mundo quer glória,
quer luxúria, quer sucesso, quer visualizações, curtidas e likes. Aí Deus fala: negue-se a si mesmo. Abandona os seus likes e siga-me. Abandona o seu mundo de glória e siga-me. A gente tem que dar like só para Jesus. Porque a cruz é dor e morte. Mas é esse o caminho de Jesus. Sabe por que é difícil ser cristão? Porque a gente não quer passar por negações. O mundo é largo, é um caminho largo, o de Cristo é um caminho estreito. O largo é fácil, o estreito é mais difícil. Por isso que os padrões de Cristo são diferentes. E o caminho de Cristo, mesmo estreito, ainda tem logo no seu início uma cruz. Talvez o caminho do mundo tenha logo no seu início uma porta bem grande aberta, com uma banda na recepção, algumas degustações de queijos maravilhosos, vinhos encantadores, e aí falando assim: pode entrar, aqui a festa é boa. Talvez o mundo seja gostoso só na porta de entrada. A porta de entrada do mundo eu acredito que seja muito boa, porque ela é atrativa, ela é gostosa, sim. Quem fala que o mundo é ruim, porque não esteve lá, mas é bom só no começo, e o final é muito ruim, é terrível. No final do caminho do mundo, a prisão, a coisa pior do que a cruz. Há uma morte eterna. A cruz de Cristo é o começo da caminhada, porque é para matar o homem e viver eternamente, e salvar a sua alma. Porque o final do caminho de Cristo é os céus. Sofre aqui para salvar ali. O mundo é curtir aqui, é regozijar-se aqui, para se perder no fim. É o inverso. O mundo vem primeiro a alegria, primeiro a propaganda enganosa, para depois te engolir. Cristo vem dos céus, a alegria, mas não esconde que o começo é passar pela cruz. Deus está o oposto, na contramão, é totalmente o inverso do mundo. Só que, irmãos, isto é o que nos traz salvação. Isso é o que nos traz alegria, e esse Deus que nos pede para vivermos com Ele, esse caminho difícil, duro, é o caminho que nos leva à vida eterna. Nós temos um caminho que nos leva ao amor verdadeiro, à paz verdadeira, mesmo que ele seja difícil de trilhar. Não se engane com as coisas fáceis e largas do mundo. Não se engane com as coisas bonitas do mundo, porque ele leva a uma perdição. O mundo, as coisas de Jesus, traz paz, traz alegria e vida eterna, mesmo que seja num caminho bem estreitinho e difícil. Caminhemos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém?